Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, terça-feira, é dia de nós fazermos as atividades de matemática da semana 3 do PET volume 2. Nós vamos fazer 5 perguntas das páginas 32 até a 36. Esse PET volume 2 ele está um pouquinho difícil, então vocês precisam assistir a aula com bastante atenção para vocês resolverem as dúvidas de vocês depois, se tiverem, né? E assim vocês conseguem completar e resolver as perguntas dessa apostila. Na aula de hoje nós vamos falar sobre representação de dados em gráficos e tabelas. As tabelas e os gráficos são formas de organizar informações. Então, eu pego um monte de dados, um monte de informações, e para ficar fácil de eu ler, de eu interpretar, de eu entender, eu coloco em uma tabela ou em um gráfico. Então, existem várias formas de organizar essas informações nas tabelas e nos gráficos. Um gráfico ou uma tabela são formas de organizar dados e valores numéricos. Então, como que vai estar esses dados nas tabelas e no gráfico? Em formas de números. São os números que vai me dar aqueles valores daqueles assuntos que estão sendo colocados ali nas tabelas e nos gráficos. Uma tabela ela deve conter os seguintes elementos essenciais. Então, para ser uma tabela, precisa ter primeiro o título. Já pelo título, eu entendo, eu compreendo o que vai ser trazido de informações naquela tabela para eu saber mais sobre um determinado assunto. O corpo é o conjunto de linhas e colunas, que contém as séries verticais, que é em pé, que são as colunas, e as séries horizontais, que são as linhas, né, que estão deitadas. A fonte é o indicativo, fica ali no pedacinho de baixo da tabela e do gráfico, e pela fonte eu sei quem que foi que fez o levantamento daqueles dados. É para dar o crédito para a pessoa, para a instituição que fez o levantamento daquelas informações. Bom, tudo isso aqui é muito teórico, né? Muita coisa para a gente compreender na cabeça. Mas na prática não parece ser tão difícil assim. Vocês vão ver, ó. As tabelas, elas podem ser desses dois tipos aqui. Existem, claro, outros tipos. Uma tabela simples, ela tem duas informações. O tipo de salgado e a quantidade de alunos que escolheram cada salgado. Aí, pelas linhas, eu vou ver a quantidade, o número, né? Qual tipo de salgado? Coxinha. Quantos alunos gostam de coxinha? 12. Enroladinho de salsicha? 5. Quibe? 7. Enroladinho de queijo? 4. Empada? 2. Então, como que a gente lê essa tabela? Ó. Aqui nessa coluna, eu coloco o tipo de salgado, aqui a quantidade de alunos, e aí acompanhando linha por linha, eu vou ver o tipo de salgado e a quantidade. É assim que eu leio a tabela, né? Acompanhando a informação na vertical, na coluna, e na horizontal, que é a linha. Se eu perguntar para vocês, quantos alunos escolheram um enroladinho de salsicha? Você vai lá na primeira coluna, procura na linha onde está escrito enroladinho de salsicha e descobre que é 5, tá? Na tabela de dupla entrada, nós temos 3 informações. Aqui separou meninos e meninas. Aqui eu sabia só os alunos, aqui eu sei quantos que os meninos escolheram e quantos que as meninas escolheram. Então, se eu pergunto para você, o quibe, quantas meninas escolheram? Eu vou lá na linha do quibe, sigo lá nas alunas e descubro que foi 6. E se eu pergunto, coxinha, quantos alunos, meninos, quiseram? Eu vou lá na linha da coxinha, sigo acompanhando, procuro nos alunos e vejo que foram 9.
Agora, tem outra forma de organizar essas informações, esses valores, que é através de gráficos, que é uma outra forma de desenhar ali, né? Os gráficos, eles podem ser de setores, que também pode ser conhecido como pizza, porque o formato dele aqui lembra muito uma pizza, né? O gráfico de barras aqui em pé. Aqui eu tenho a informação e a quantidade. E o gráfico de barras deitado, que é o que nós vamos usar hoje para fazer, tá bom? Aqui eu tenho a quantidade e aqui eu tenho a informação. Então, vamos lá para a prática, né? A pergunta 1. Professora Cristina fez uma pesquisa para saber qual era o suco de fruta preferido dos estudantes do terceiro ano. Vocês estão vendo que os dados, as informações que são trazidas em tabelas e gráficos dizem muito sobre pesquisas feitas, né, junto às pessoas. Então, nessa turma do terceiro ano, ela perguntou a fruta preferida. Vocês vão analisar aqui a tabela, ó. Tem a lista de sucos preferidos pelos alunos e cada um dos alunos o que escolheu. Tem alguns circulados aqui, vocês já vão entender por quê e é como vocês vão fazer aí na de vocês. Porque na letra B, vocês vão completar a tabela com o número de votos que cada suco recebeu. Vocês estão vendo que o limão já está pronto, já está preenchido com os 6. Por quê? Porque o limão, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que vai ficar bem facinho de vocês responderem? Pega o lápis de cor, da cor de cada suco, circula e deixa circulado, como eu fiz aqui. Depois vocês só vão contar. O segundo que a gente tem que ver é o morango. Eu coloquei lá de vermelho, ó. Vamos ver quantos morangos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vocês vão lá. 9 morangos. 9 alunos escolheram morango. A uva, pega o lápis roxo, circula onde está a uva, ó. Mariana, uva. Roberta, uva. Luísa, uva. Érica, uva. Fábio, uva. Carolina, uva. E Zélia, uva. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantos alunos votaram no suco de uva? 7. O último que nós temos que fazer é o de laranja. Então, César, Pedro, Letícia, Renan, Gabriela, Felipe, Raul e Luiz Carlos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim nós temos todas as quantidades de votos de cada suco. Viu como ficou mais fácil? Então, primeiro vocês vão pegar o lápis da cor, circular um por um, separadinho, depois só contar e preencher aqui. Agora, nós vamos montar o gráfico com base naquelas informações lá da tabela. Então, limão, não foram 6? Aqui, vocês vão pintar até o quadradinho 6. Pinta de verde, para ficar bonitinho. O morango foram 9. Aqui, vocês vão lá na quantidade. No 9. E vão pintar de vermelho. Todos os quadradinhos.
Quantos de uva aqui foram mesmo? 7. Vai lá no numeral do 7, pinta de roxo. E de laranja, 8. Vamos lá no 8 e pinta de laranja. Então, aqui vai ser vermelho. Aqui vai ser verde. Aqui vai ser vermelho. Aqui vai ser roxo. E aqui laranja. Bem bonito, bem caprichado. Agora, vamos responder aqui as questões. Quantos sabores de suco foram escolhidos pela turma? Foram escolhidos 1, 2, 3, 4 sabores. Qual o suco preferido pelos estudantes? Eu tenho que ver o que tem maior número de votos, que foi o 9, o morango. Quantas crianças votaram no suco de uva? 7 crianças. Qual foi o suco com a menor frequência, menor quantidade de votos? Vocês perceberam que nós podemos tanto consultar o gráfico, quanto consultar a tabela. Uma dessas aqui, essa primeira ou a segunda. Então, a pergunta é: qual o suco com a menor frequência? O que teve menor quantidade de votos? O de laranja teve 8, o de uva teve 7, o de morango teve 9, o de limão teve 6. Então, foi o de limão. Quantas crianças participaram da pesquisa? Agora eu preciso fazer uma adição aqui para entender esse resultado. Adição é uma conta de soma, usando o sinal de mais. Eu vou somar todos os votos. 6 mais 9 mais 7 mais 8. Então, 6 mais 9 mais 7 mais 8. Isso aqui a gente pode fazer de cabeça, só contando. 6 mais 9 dá 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mais 7 dá 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E o 22 mais 8? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, o resultado aqui da nossa adição é 30. Quantas crianças participaram da pesquisa? 30 crianças. Escreva o título do gráfico. Como seria o nome desse gráfico? Pensando lá nos outros dados que nós temos. Suco de fruta preferido pelos estudantes do terceiro ano. Vamos colocar alunos do terceiro ano. Se não couber aí, pessoal, pode passar para a linha de baixo. Agora nós vamos fazer uma outra pesquisa. O professor Fernando, de Educação Física, fez uma pesquisa com todos os alunos do terceiro ano para saber qual era o esporte preferido de cada um deles. Aqui tem uma tabela, então a primeira coisa que nós vamos organizar aqui os dados vai ser na tabela. Ele fez aqui uma contagem diferente, tá vendo? Com tracinhos. Como que eu conto esses tracinhos de uma forma bem fácil, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, um quadradinho desse fechado, ele vale por 5.
E assim fica facinho da gente contar, ó. Vamos primeiro pelo vôlei. 5, 10, 11, 12, 13, 14. 5, 10, 15. 16, 17, 18. 5, 10, 11, 12. 5, 10, 15. 16, 17, 18, 19. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Como que ficou? Vôlei, 14 votos. Futebol, 18 votos. Corrida, 12 votos. Basquete, 19 votos. E natação, 14 votos. Agora, nós vamos fazer um gráfico. Primeira coisa, como que vai chamar esse gráfico, né? É o esporte preferido pelos alunos do terceiro ano. Então, coloca o título. Esporte preferido pelos alunos do terceiro ano. Agora nós vamos completar o gráfico deitado. Lembra daquele gráfico que nós vimos lá no início da aula? Então, ele fica com a barra deitada, olha, nesse sentido aqui, de lá para cá. Então, o primeiro esporte que está aqui é o vôlei. Quantos votos o vôlei teve? 14. Vocês vão contar aqui quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E preencher com uma cor. Eu escolhi aqui o azul, então pintei todos os quadradinhos até o 14 de azul. O segundo esporte é o futebol. Quantos votos tinha o futebol? 18. Então, vocês vão pintar 18 quadradinhos, pode ser de verde. Depois a corrida. Quantos votos tinha a corrida? 12. Nós vamos pintar de vermelho, 12 quadradinhos, sempre contando. Depois o basquete. O basquete, ele tinha 19 votos, é o que tem mais votos. Pode pintar de amarelo, por exemplo. Conta 19 quadradinhos e pinta de amarelo. E o último, a natação, pode ser de rosa, são 14 votos. Então, fica dessa forma aqui o gráfico deitado, com a barra deitada. Contando os quadradinhos, vocês pintam a quantidade de votos. A última pergunta de hoje é para a gente interpretar o gráfico dos esportes que a gente fez na página anterior. Então, qual foi o esporte mais votado? Ou seja, o que teve maior frequência de escolha? Aqui, nós podemos acompanhar uma anotação para ficar mais fácil, né? O vôlei teve 14, o futebol teve 18, a corrida teve 12 e o basquete 19 e a natação 14. Então, qual foi o mais votado? A gente vai ver o maior número aqui. É o número 19. Qual que é o esporte? De 19 votos. Basquete. Qual foi o esporte menos votado, com o menor número de votos? Olha, eu vou olhar o menor número. 12 votos. Qual que foi o esporte? Corrida. Quantos estudantes preferem praticar futebol? O futebol tem 18 crianças que escolheram. Então, 18 estudantes. Quais esportes tiveram o mesmo número de votos ou a mesma frequência? Teve algum que teve a mesma quantidade de votos? Sim, a natação e o vôlei. Natação e vôlei. Quantos estudantes participaram da pesquisa agora
quando faz esse tipo de pergunta, vocês já sabem que a gente fez na pergunta anterior. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma ação. Somar todos os votos que estão aqui, ó. 14 mais 18 mais 12 mais 19 e mais 14. 14 tem que ser colocado 2 vezes. Essa continha eu deixo para vocês fazerem sozinhos, tá? Vocês praticaram bastante a adição no caderno, então vocês podem montar a conta e resolver, tá bom? Depois que vocês resolverem, coloca o resultado aqui dessa resposta. Por hoje são só essas perguntas, pessoal. Vocês fazendo junto com a aula, dá para ir respondendo, né? Mas se ficar alguma dúvida, é só vocês me falarem. Até amanhã.